Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Aqui quem fala com você é o Natanael Espiritualista. Hoje eu venho falar sobre algo e situações que as pessoas no cotidiano me perguntam muito. Principalmente a questão da amarração amorosa, que eu falo com tanta clareza para as pessoas entenderem que a amarração amorosa nada mais é do que uma união de casal feita para pessoas que já têm um vínculo amoroso, ou que existiu algum tipo de relacionamento, ou que houve algum tipo de intrusão, algum tipo de aproximação energética. Gente, não esqueçam, nós somos energias. Nós somos importantes para nós. Não importa se os outros são importantes. Preste atenção. A importância das nossas vidas é somente nós, não é os outros. As pessoas elas querem nos colocar sempre ou querer fazer com que tenham uma aceitação. Quem são as pessoas? Por exemplo, eu vou colocar isso como meu exemplo. Como uma pessoa olha e fala assim, eu aceito como você é, ou eu não aceito o que você faz. O problema é seu. Quem é você para aceitar o que eu faço ou deixar de aceitar? Que patamar de vida que você acha que você está para ser maior ou superior a alguém? Eu estou no mesmo patamar que você, na mesma linhagem energética de vida que você. O seu dinheiro, a sua posição, o seu status, o seu cargo ou qualquer coisa que você seja ou acha que é maior do que alguém por algum mérito ou algum tipo de título, você não é nada. Você não é ninguém. Você é identicamente a mim, igual a todos. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém. E vai acabar da mesma forma que são os outros. Então não imponha e não venha nos meus vídeos falando que você acha que está errado, porque quem é você para falar que está errado ou deixar de estar errado minhas coisas ou o que eu estou falando? Quem é você para julgar minha fé ou minha religião? Quem é você para saber o Deus que cada um serve? Porque muitas pessoas têm um Deus. E às vezes não é o Deus que você serve, porque às vezes você serve o Deus da mentira, o Deus do engano, o Deus da soberba, o Deus que faz com que você sempre pense que é melhor do que os outros. E esse Deus é o Deus que outras pessoas servem? Ou você está se enganando achando que você é superior sempre, por sempre estar falando de Deus? Deus na sua totalidade, ele não é só uma carne, ele não é um espírito, ele não é um ser e ele não é aquilo que você está fazendo ou pensando. Ele é tudo e ele é o nada. Ele é o bom e ele é o ruim. As reações dos plantios e as ações daquilo que você faz, você escolhe o seu destino e o seu futuro. Não é a Deus que pertence, é a você, porque Ele te deu o livre-arbítrio se você não sabe. Só que consequências são plantadas para que você colha. Então entenda uma coisa, nosso mundo é energético. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A vida espiritual que nós vivemos é energia. O Deus que você serve é uma energia. Eu não estou falando que você precisa desacreditar no ser que você criou dentro de você. Porque Deus ele é criado de várias formas dentro de cada um, de cada forma, de cada pessoa, de cada indivíduo unitariamente. Só que a energia só existe uma. Existe a energia do bem e do mal. Existe a energia do bem, que é a falsa, que é aquela que a pessoa se mostra boa, boazinha, linda, queridinha, mas é falsa, mentirosa, cobra, safada, sem vergonha, boca aberta, fofoqueira. Isso daí não é uma energia do bem, isso é uma energia negativíssima.
E que você tenta de todas as formas derrubar outras pessoas porque a sua energia é ruim e você não admite que as outras pessoas sejam felizes. Se você é uma dessas pessoas, provavelmente você é uma das pessoas que se dizem cristãs ou se dizem energeticamente pessoas felizes, pessoas que sabem que está correta familiarmente, socialmente, que a sociedade entende como uma pessoa correta. Para. Para, isso é mentira. Igual política e religião não se discute. Mas é igual político. Muita gente fala que quando uma pessoa entra numa política, ela muda a cabeça. Não, ela não muda, ela só revela o que ela é de verdade. Ela só se revela. É igual uma pessoa quando mexe numa questão social. Enquanto está tudo perfeito, enquanto está tudo bem, enquanto não falou de ninguém, enquanto a sua família está sendo exemplo escondido e falso para todo mundo, que os filhos são exemplos e é mentira, porque muitos deles usam algum tipo de droga, muitos deles fazem algum tipo de... não gostam do âmbito familiar, porque dentro da própria casa, fechado as portas, é bem diferente o trato entre família do que na sociedade, que todo mundo sorri e mostra aquilo que todo mundo quer ver. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria das pessoas ricas, elas têm mal hereditárias familiares por conta de esconder aquilo que tanto na vida o incomodou. Geralmente pessoas com poderes aquisitivos altos são pessoas que têm maldições hereditárias herdadas familiarmente por brigas hereditárias, por transações erradas, por tratamentos errados, por viver na sociedade por aparência, por viver com orgulho, com mentira, com hipocrisia, com angústia, com falsidade, com inveja, com desejo de coisas que às vezes nunca conquistou, mas que outras pessoas próximas conquistaram. Você pode achar que isso é uma coisa tão estranha, mas não é. As pessoas, a maioria do ser humano, 90%, existe uma hereditária, tanto é que eu já tive também. Atrapalha muito o lado amoroso. Atrapalha o lado financeiro, atrapalha o lado amoroso, atrapalha o lado psicológico, emocional. A pessoa tem muita depressão, algumas delas têm insônia, bipolaridade. A questão, isso é uma coisa muito séria que eu vou falar agora. A questão de doenças, câncer, essas coisas são tudo causados emocionalmente. Isso é cientificamente provado. E as heranças hereditárias, elas vêm no nosso subconsciente, gravado em nosso sangue também, porque nós temos 14 gerações de pai e 14 gerações de mãe. Sanguíneo, isso é uma coisa física, científica. E nós, além de herdarmos essas situações hereditárias, nós temos a continuidade porque nós continuamos aquilo que é exemplo de família. Muitas famílias querem mostrar para os outros que são perfeitas e não são. Então a energia sempre bate contra, porque para os outros é uma coisa e dentro de casa é outra. Então existe um conflito energético muito grande. Pessoas que querem sempre ter moral. É igual a questão do gay. Uma pessoa chegar e falar, e uma família ser abalada porque um filho virou gay, ou o filho está gay, ou o filho... Eu estou falando de todas as formas que as pessoas interpretam, tá, gente? Ou o filho, ele é um gay de nascença. Porque todo mundo, um fala que vira, outro fala que nasce, outro fala... Não. Cada um tem a sua vida. E qual é a questão aí? Quer dizer que um filho... Aí vem a questão da ovelha negra, né? Geralmente os gays são as ovelhas negras familiares. Mas não é a ovelha negra. Se você for perceber, todos os gays quando vêm, a maioria... Claro que tem uns que não prestam também, como também tem pessoas normais, héteras, como as pessoas acham que é normal, né? Porque eu acho que normal é ser humano, não é gênero. Não é ser gay, não é ser
Homem não é ser mulher, é ser humano. E o ser humano, muitas vezes, são pessoas maravilhosas que mudam os sentimentos conforme o tempo vai passando das famílias, porque abrem a visão delas e mostram o que é ser diferente amando e no amor. Ou mostra que o amor sobre tudo vence em qualquer circunstância. Só que muita gente não acredita e não gosta disso. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Porque não é só isso. Existem outras coisas bem piores. Existem situações de pessoas que não admitem, homens que não admitem ter filhos mulheres só. Tô falando isso porque isso é simples ao seu ver, mas é muito sério para muita gente. Que gera hereditárias extremas. Tem pessoas que são negras que não admitiam ser negras. Eu estou falando isso e um exemplo claro que eu tenho na minha família. Que eu tenho uma pessoa da minha família, do meu sangue, que é totalmente negro, era, né? E não gostava, não gostava, isso era visível, nunca falou, mas todos viam. Achava que o status social faria com que fosse diferente e as pessoas conseguiriam vê-lo diferente. Realmente conseguiram porque ele alcançou status muito altos, mas não deixou de ser negro. Então isso gerou uma herança hereditária na minha família muito grande, de preconceito e discriminação por pessoas que já estavam e eram daquela raça, daquela cor. E aí nasce uma pessoa diferente como eu, com um dom espiritual muito grande, porque eu tenho um dom desde muito pequeno, porque eu me lembro que eu tinha 7 ou 8 anos de idade e minha janela do meu quarto, onde eu dormia, era um vitrô. Eu não sei se vocês lembram, que puxava assim e abria. E sempre tinha um olho. Isso não era uma coisa de criança, porque hoje eu entendo que realmente sempre tinha um olho muito grande. 2 olhos. Geralmente, a partir das 11 da noite, 2 olhos muito grandes, pretos, brilhantes, que olhavam na escuridão para mim, entre aquele vitrô. E quando eu cheguei aos meus 12 anos, eu comecei a ter enforcamentos noturnos. Paralisia do sono. Isso numa época que as pessoas não sabiam nem que existia esse tipo de coisa. Então eu comecei a ser julgado como se eu fosse como se eu tivesse aí. Tudo que eu fazia de errado, alguém da minha família falava: é porque você tá fazendo essas coisas, por isso que o bicho tá querendo te pegar. E a gente naquela época, com 10, 11 anos, nós éramos inocentes o suficiente, porque a gente não sabia nem o que era beijar na boca, gente. Hoje a gente ri, mas isso é seríssimo. Eu não sabia, eu achava que beijar na boca engravidava. Porque nós não tínhamos a informação que nós temos hoje, que as crianças de hoje têm. Tanto é que hoje está até muito informado demais e mal informado ao mesmo tempo. Porque todos sabem como que é, mas nunca explicam as consequências. Por isso que as crianças de hoje estão esses lixos. Então, assim, o que eu estava tentando dizer para vocês? Eu fui doutrinado em sempre fazer o correto e colocado como se eu tivesse um que me seguia porque eu só fazia coisas erradas. E tudo que eu fazia que era para aprendizado, por quê? Porque uma criança, gente, tem um ditado que diz que uma criança tem que machucar o joelho uma vez. Porque o joelho ralado vai fazer com que ela tome cuidado para que ela, naquela dor, ela não sinta de novo e ela aprenda a ter equilíbrio. Ela aprenda que aquela situação vai fazer mal e que aquilo dói. E antigamente eles impunham para nós da forma deles e tudo doloria, tudo doía. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não converse, não fale, você vai comer só o que tem, você não vai tomar isso, você não pode isso, tudo era privado. Aí as pessoas falam assim: nossa, antigamente, as pessoas de antigamente têm caráter. Realmente, isso é uma verdadeira colocação, isso eu não posso dizer que não, porque realmente antigamente tinha doutrina,
as pessoas, então por isso que elas se moldavam com medo. Hoje as pessoas tinham que ser moldadas como antigamente, mas com sabedoria. Entendimento, porque hoje as pessoas têm um entendimento de como criar uma criança. Hoje as pessoas têm um entendimento de ter sabedoria de como fazer com que uma criança seja uma pessoa extremamente correta. Hoje uma pessoa sabe que lá fora nós temos esses colégios e crianças e pessoas que estão fora, pessoas que não são muito bacanas. E que isso gera consequências, porque as crianças vão mudando, vão se modificando. E agora eu vou dizer sobre amarração amorosa. O que é amarração amorosa? Na verdade, eu faço união de casal. Amarração amorosa é um nome que colocaram para que as pessoas ficassem assim, chamar as pessoas usando do sofrimento delas para que elas possam, porque o amor faz sofrer. O amor, ele faz com que as pessoas sofram, tenham tristeza, angústia. Então isso não é bom. Eu quero que vocês entendam bem certinho uma coisa. Tudo pode ser feito dentro de um relacionamento, mas nós temos que primeiro fazer uma consulta. Eu não sou igual esse povo por aí que pega nominho seu e fala que tem feita, porque todo mundo agora tem pelo pros outros, né? E isso é mentira. Que agora todo fundo de vila tem um monte de pai de santo, de araque, que não sabe nem o que tá fazendo. E piora a vida dos outros, depois vem pra mim consertar a cagada. Então eu quero que vocês entendam assim, vida existe várias. Agora, conviver com a sua vida é uma coisa só que você tem que aprender, desenvolver e viver e saber que você tem o controle dela e que você vai ter a direção e você vai fazer o caminho. Se você ama alguém, ótimo. Se você quer alguém para sua vida, perfeito. Vamos trabalhar em cima? Vamos. Mas antes disso, nós temos que fazer uma consulta. Porque às vezes você tem isso que eu falei agora há pouco, uma hereditária familiar que te impede totalmente no lado amoroso de ser feliz. Às vezes te dá tristeza, angústia, ansiedade, problema emocional, vícios em família, alcoolismo. A insônia é uma das coisas piores que tem, tá? Que ela vem já de algo que vem lá de trás. E isso tudo gera bloqueios energéticos onde afeta o lado amoroso, o lado sentimental. A pessoa às vezes está perto de você, do nada a pessoa fica bipolar, a pessoa não quer mais, a pessoa se afasta, ou a pessoa nunca consegue assumir um compromisso corretamente com você porque ela sempre está incomodada com algo, ela nunca consegue se firmar, ela nunca sabe se te ama de verdade. Isso é gravíssimo. Não deixe isso passar, não deixe isso acontecer na sua vida. Você precisa mudar isso. Isso é muito sério. Aqui quem falou com vocês foi o Natanael Espiritualista. Um beijo e até mais.